Amado, antes de lermos o texto que vamos ler, há um mandamento interessante na Bíblia, que a gente coincidentemente leu também no Novo Testamento, a ordem de Deus para sermos alegres. E há um Salmo 81, que diz que devemos aproximar de Deus com toda a alegria do coração. E também o Salmo 100, que diz que devemos servir a Deus com alegria. E aí a grande pergunta é, como que num mundo tão conturbado, tão cheio de tristezas e aflições, podemos ter uma palavra de alegria, podemos ter um momento de alegria para cultuarmos a Deus? É precisamente sobre isso que nós vamos falar, da transformação que a oração deve fazer na sua vida. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Samuel, no primeiro capítulo, e o que nós vamos ler é sobre a mãe de Samuel, né, que esse livro nos conta. Então, o livro do profeta Samuel, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Então, o primeiro livro, o primeiro capítulo, leremos somente o verso 18, que é bem significativo. Verso 18 de primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 18. Assim diz a palavra de Deus. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então, vamos orar a Deus? Pai Santo, perdoa os pecados e concede-nos de sermos edificados e conduzidos pelo Teu Espírito. Sabemos que a Tua palavra é a verdade, então pedimos que ela nos santifique, que ela nos transforme para que sejamos mais semelhantes a Ti, mais confiantes, mais tranquilos a respeito, Senhor Deus, da nossa existência, que está toda na Tua mão. Então descansamos no Senhor e pedimos que todo aquele que ouve também aprenda, exercite em descansar no Senhor, fazer os seus pedidos e descansar diante de Ti. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, nós temos recebido alguns pedidos de oração. A nossa irmã Ana Maria pediu que orássemos por uma amiga, Neuza, e por seus filhos e por seu marido. Então não se esqueça de orar por eles. No final nós faremos uma oração. E também o Fernando tem pedido que a igreja ore, intercedendo pelo seu irmão, o Daniel. Então vamos nos colocar em oração sempre, lembrando desses nomes que nos são solicitados. Outros que virem a pedir, nós também citaremos aqui. Mas o importante aqui é nós abordarmos o que a Bíblia diz sobre a oração e toda a transformação que ela pode fazer. Você está diante de um caso de uma pessoa que está vivendo uma extrema angústia. É Ana. Ana, uma das esposas de Elcana. Elcana tem, na verdade, duas mulheres. Elcana é o pai de Samuel e tem duas esposas. Uma se chama Penina, que deu 2 filhos a ele. E a Ana, no seu caso, tinha o ventre fechado. A Bíblia até, com muita honestidade, diz que foi o Senhor que fechou o ventre dela. Ele tinha um propósito. Então, Elcana tinha o costume de tratar Ana com privilégios. Ele, de alguma forma, tentava compensá-la pela vida difícil que ela tinha de não ter filhos. Mas o que é curioso é que parece que isso provocava ainda mais Penina. Penina ficava com ciúme dela, que era a esposa rival, e aí ficava provocando e menosprezando Ana. Isso era um motivo de tormento. Ainda mais lembrando que em Israel, por várias razões, uma mulher que não tivesse filhos era quase que considerada como uma mulher sem dignidade. Não que ela não tivesse, tanto que seu marido lhe atribuía, e Deus vai mostrar que tinha ela em alta conta. Mas lembrem-se que por muito tempo não havia, não só em Israel, mas em vários lugares do mundo, não havia profissões remuneradas para a mulher. A mulher podia até trabalhar, mas ela ganharia um prato de comida por isso.
as mulheres não tinham trabalho remunerado. E, portanto, o que era a esperança da mulher de ter uma velhice tranquila? Eram seus filhos. Daí o mandamento honra teu pai e tua mãe tinha a ver também com uma preservação daqueles que nos dão a vida e que nos sustentam durante o período de infância. Então, tanto o mandamento, o hebreu aprendia a respeitar os mais velhos, mas Ana, sem ter filhos, não teria aquele que cuidasse dela. Morrendo o seu marido, certamente a herança e o cuidado vai para a mão dos homens. E Penina tinha dado 2 filhos homens, né? Hofni e Finéias. Penina, a esposa rival, tinha dado 2 filhos, enquanto que Ana não tinha tido filho nenhum. Daí ela vai, numa das vezes que ela vai subir, e o marido, interessante, que sempre dava porção dobrada para ela. Os filhos, a mulher, recebiam o suficiente, mas Ana recebia com fartura. Mesmo assim, ela não tinha apetite para comer. É o que o texto nos diz. E aí ela vai de manhã orar no templo. O marido sobe para fazer sacrifícios em Jerusalém. E ele subindo a Jerusalém, ela se põe a orar a Deus. E a oração dela não é uma oração bem simples. Ela é muito longa e com muitas lágrimas, porque a dor dela era muito grande. Ela tinha muita vontade de ser mãe, como muitas mulheres hoje também sentem muito desejo de ser mãe. Então ela suplicava ao Senhor, pedia, e isso ia fazendo com que a emoção visse, e ela derramava o seu coração diante de Deus e os seus pedidos diante de Deus. E o que aconteceu? O sacerdote Eli, que era a maior autoridade em Israel na época, passou por ela e repreendeu, achando que a oração dela era tão forte e os lábios dela mexendo, ele achou que ela estivesse embriagada e disse: aparta esse vinho de você, que uma hora dessa da manhã e você já está bêbada, né? E Ana disse: eu não estou bêbada, meu Senhor, é porque eu não tenho filhos, eu estou pedindo ao Senhor que me dê filhos e a minha dor é muito grande. Na verdade, o que eu faço é chorar diante de Deus. E ela recebe então a bênção do sumo sacerdote, daquele que era a maior autoridade em Israel. Lembre-se que nessa época Israel não tinha rei. O primeiro rei de Israel seria Saul, e seria ungido pelo próprio filho de Ana, que Ana não sabia que ia ter. Mas Eli abençoa e diz: vai para casa e vai ser feito conforme você quer, que Deus te abençoe e faça conforme você pediu. Essa mulher sobe para casa já aliviada, porque ela já tinha derramado prantos diante de Deus e ouviu a bênção do sacerdote. Ela volta para casa confiante e aí adquire o apetite, come, e ainda diz o texto da Bíblia que ela não estava mais triste como estava antes. Isso é bastante significativo aqui, o verso 18 diz isso, porque nos mostra a primeira condição que nós vemos. O coração está angustiado, há vários pedidos a fazer a Deus. Não estamos satisfeitos com as coisas como estão no mundo. Isso não é falta de fé, é simplesmente uma indignação que nós ficamos com injustiças, uma revolta com as injustiças que esse mundo tem. Esse mundo realmente não é bom. Não é somente Ana que lamenta as circunstâncias em que vive. Se você pegar Romanos no capítulo 8, o apóstolo Paulo fala de 3 que estão gemendo no presente tempo. Um é a própria criação, que está sujeita à escravidão. Então, toda a criação está olhando para a igreja de Deus, porque sabe que o dia em que os eleitos de Deus forem arrebatados aos braços do Senhor, ela será livre do cativeiro quando o Messias vier. Mas é interessante que Paulo não diz que a criação está com os olhos nos céus esperando o Messias. A criação, na verdade, está olhando para o homem. Que quando os homens que creem no Senhor e os que não creem forem separados uns dos outros, então a criação sabe que será livre do cativeiro. Essa é a palavra de Paulo. Mas não é só a criação que geme, diz que também nós que temos as primícias, nós que temos as promessas e que temos a certeza que o melhor o Senhor guarda para nós, aquele que crente no Senhor, que aguarda no Senhor, também geme a um só tempo.
Porque o mundo não é bom, o mundo é injusto, o mundo é mau. E nós estamos como igreja inseridos no mundo. O apóstolo Pedro diz que o justo Ló sofria angústias do seu coração, vivia angustiado por causa da iniquidade dos moradores de Sodoma e Gomorra. Ele vivia infeliz, o justo Ló, até que veio um anjo do Senhor e empurrou suas filhas, sua esposa e ele para fora, e a cidade foi destruída. Então ele teve que recomeçar. Então nós vemos que várias pessoas sofrem, então o crente também geme. E não somente a natureza, o crente geme, mas no Romanos 8 diz também que o Espírito geme. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sofre as nossas dores e intercede por nós, porque nem você nem eu sabemos orar como convém. Isso não significa que não devemos orar, mas mostra exatamente que nós não sabemos orar como convém. Alguns nem oram, não acreditam na oração. E aqui está então a palavra do Senhor nos dizendo que o Espírito intercede por nós. Quando você faz uma oração fria, sem sentimento e muito frívola, e até de curta duração, diz uma, duas palavras para Deus, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, porque os sentimentos do nosso coração não são tão sinceros quanto a gente gostaria que fosse, ou quanto eles deveriam ser. É interessante que o reformador Martinho Lutero diz com essas palavras que Deus não olhasse para as obras de suas mãos, e, claro, se referindo também às suas palavras, mas que Deus orasse para as obras da própria mão de Deus. Então, olhasse para Jesus. E João Calvino nos diz também que na sua oração mais sincera existe uma ponta de pecado. Daí porque o Espírito Santo intercede, porque a nossa oração, naturalmente, sem a intercessão de Jesus, sem o nome de Jesus, sem a morte de Cristo, ela é para provocar ira em Deus mais do que misericórdia. Então Deus envia seu Filho, e quando pedimos em nome de Jesus, então a nossa oração é diferente. Então isso nos mostra o primeiro caso. Ana podia ter ficado calada, e sem falar nada, tudo continuaria o mesmo. Essa aqui é a grande questão. Há pessoas que não oram, não percebem que oração é um mandamento de Deus. Então, as pessoas não gostam da ideia de que Deus tem 10 mandamentos. Errado, aqueles 10 mandamentos são um resumo da vontade de Deus. O que, na verdade, nós temos são os 5 primeiros livros da lei, que são chamados de lei de Deus. E temos todo o restante da Bíblia que também tem mandamentos neles. Então é importante que você entenda que a oração é um mandamento. Jesus disse que devíamos orar. Então, se é um mandamento, eu devo cumprir. Aí alguém disse, mas Deus sabe todas as coisas, sabe até o que eu vou pedir antes de eu falar, então eu não preciso orar. Errado. Ore, você vai perceber por quê. A oração, você põe diante de Deus o que você está pedindo. Deus é do plano de Deus que nós reajamos às dificuldades. Então eu queria que você lembrasse, Adão havia pecado, e Adão não orou ao Senhor, ele fez foi esconder e fazer roupas para si, e foi lá esconder no meio das árvores. Deus sabia onde Adão está, porque Deus sabe todas as coisas, Deus está em todos os lugares e conhece tudo. Mesmo assim Deus pergunta, Adão, onde estás? Por que Deus pergunta? Porque Ele quer essa reação. Queria que Adão espontaneamente comparecesse diante dele. Isso tudo deporia em favor do próprio Adão. Então, Adão, onde estás? Por que Deus pergunta? Jesus encontra o cego e pergunta, o que você quer que eu te faça? E pergunta para o leproso. Então nós entendemos que Deus quer que nós nos manifestemos, Ele quer que nós digamos o que nós queremos. Às vezes é feio você ficar pedindo coisas às pessoas, mas para Deus não é feio, é mandamento. Deus quer que nós peçamos. Pedi e dar-se-vos-á, diz a Escritura. E o apóstolo Paulo diz no texto que nós lemos na abertura, ele diz, não ande ansioso por coisa nenhuma. Em vez de andar ansioso, aí tem a palavra porém, que é uma conjunção adversativa. Em vez de andar ansioso, faça com que Deus conheça os seus pedidos. Veja se não é isso
Filipenses 2, Filipenses 4, perdão, dali no versos 6, 7 e 8. Então, observa bem se não é esse o pedido, o conselho de Paulo, a admoestação, que você peça, faça Deus conhecer o que você quer. Ah, mas Deus já sabe, Deus quer ouvir a sua boca dizer. Porque tem algumas propriedades. Sem falar nada, tudo permanece como está, como devia ser. Vamos ver o que acontece e não acontece nada. Você fica esperando acontecer um acidente e isso provê tudo aquilo que você está sofrendo e que queria estar livre. Porém, não é assim que a Bíblia nos orienta. Peça para Deus porque Ele tem o controle de tudo. Nada acontece por acidente. Portanto, você tem que pedir a Deus. Está angustiado? Não fique angustiado. Peça a Deus. Então, essa mulher chorou. É evidente que isso trouxe alívio para o seu coração. A oração já é um benefício por si só. Mesmo que você não receba o que está pedindo, só de orar, você já está recebendo o benefício. Porque ele alivia o coração. Então, aquele que tem uma tendência depressiva deve orar. Aquele que está alegre, cante louvores. É isso que a Bíblia nos ensina. Ore a Deus agradecendo. Então, todos nós precisamos ter uma atitude positiva e a oração é a resposta nossa. Com a oração falamos a Deus. Com a Bíblia, nós ouvimos Deus. Então, o que a Bíblia nos diz? Diz aqui que Ana, tendo recebido a bênção do sacerdote e tendo orado diante do Senhor e chorado e implorado a Deus, ela já voltou aliviada e já voltou a comer. Ela sentiu ânimo para comer porque já tinha colocado tudo na mão de Deus. Então, a oração por si só já alivia o coração. O apóstolo Paulo não diz que quando você fizer as suas petições diante de Deus, que você vai ser atendido. Nem todas as nossas orações podem ser atendidas. Mas existe uma coisa que precisamos ter em mente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda nossa mente e nosso coração. E foi isso que Ana experimentou. Ela colocou os seus pedidos diante de Deus. Ela não deixou de orar. Ela subiu a Jerusalém com seu marido e ela cultuou o Senhor. Só para que os irmãos saibam, existia um pátio das mulheres e o pátio dos homens, em separado, porque os homens teriam um acesso mais direto. As mulheres recebiam bênção por tabela, pela aliança dos seus maridos, pelos sacrifícios que ele oferecesse. Porém, aqui Ana, orar é uma coisa que é de todos, do pobre, do rico, é da mulher, é do homem, é do grande, do pequeno, do culto e daquele também que não tem cultura. Então a oração é democrática, qualquer um pode orar. E a Bíblia diz que qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, você não pode pensar que a oração é desnecessária, já que Deus conhece todas as coisas. Conhecendo todas as coisas, Ele ainda quer ouvir de você. Salmo 40 diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Ora, Deus não sabia que o servo dele estava aflito? Mas quando o servo diz, clama por socorro, Deus ouve. Quando Deus chamou Moisés, existe um paralelo aí com a oração do Salmo 40 de Davi. Quando Deus chamou Moisés, Ele disse para Moisés: eu te escolhi para que você liberte o povo, porque o meu povo está passando aflição e o clamor do meu povo chegou aos céus. Então você vê que a sua voz dizendo, ela tem um efeito terapêutico, ela tem um efeito no seu coração, na sua vida. Não vou dizer que a sua oração move o coração de Deus, porque isso é mentira. Como que nós vamos melhorar aquilo que já é perfeito? Deus já é todo poderoso, todo perfeito, todo maravilhoso, já é cheio de misericórdia. Como é que uma atitude minha muda Deus? Então isso é uma grande mentira que contam para tentar valorizar a oração irresponsavelmente, porque ela já é valorizada nas Escrituras. A oração não move o coração de Deus, mas move o meu coração. É por isso que eu preciso orar, porque eu estou angustiado. Eu falo com Deus e aí o apetite volta, a alegria volta e a tristeza vai embora. Foi o que aconteceu com Ana. Mas há um terceiro aspecto da oração aqui contado em Samuel, que o Deus Todo-Poderoso te ouviu. E coisas impossíveis podem acontecer meramente por isso. Se você ler o cântico de Ana, que está aí na metade
do capítulo 2, toda, é sobre o cântico de Ana. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, falando que Deus escuta os humildes. Aquele que está contrito e abatido não pensa que Deus só ouve os reis, os magnatas, os que têm muito dinheiro. Isso é uma bobagem, é uma ilusão nossa. Você pode dar importância a essas pessoas e Deus dá importância para o pequeno. Jesus disse: tudo quanto vocês fizerem por um desses pequeninos, a mim o fizeste. E tem uma outra passagem que ele ora agradecendo a Deus, dizendo: ó Pai, eu te agradeço porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Então é evidente que, sendo pequeno, sendo criança, Deus ouve com prazer a oração. Tolo é aquele que não pede. Ele quer que nós peçamos. A gente pode ter vergonha de pedir aos homens, mas nunca de pedir a Deus. E tirar da nossa cabeça algumas ilusões. Mas o terceiro aspecto é que ela ficou grávida e ela deu à luz de uns homens, talvez o homem mais importante na história de Israel. Podemos pensar que Davi é o homem mais importante na história de Israel, que Moisés é o homem mais importante. Porém, o reino estava dividido. Leia o livro de Juízes, você vai ver que cada um batia a cabeça para um lado, estavam desgarrados. Samuel é o homem que Deus levanta para suceder e substituir Eli. Ele aprendeu com Eli a ser sacerdote irreverente a Deus, mesmo ele não sendo da casa de Levi. Ao que tudo indica, ele era da casa de Efraim, ele era efraimita. Quem é Efraim? Efraim é um dos filhos de José. Então tem as 12 tribos de Israel. Por quê? Porque os levitas não têm terra, eles moram e servem a Deus como sacerdotes, eles não têm terra para plantar, mas recebem os dízimos para que eles possam. Esses eram os levitas. E você tem a tribo de José recebendo 2 territórios, Manassés e Efraim. Então o efraimita é descendente de José, tá certo? É isso que você tem que lembrar. Ele não era levita e mesmo assim ele fica na casa dos sacerdotes, ele substitui Eli e ele unifica o povo de Israel. O povo estava tão unido que disse: agora que nós somos uma nação unida, vamos escolher um rei para nós. E foram para Samuel e disse: coloca um rei sobre nós. E aí é que vai a história do Samuel. Então Samuel é que ungiu Davi, mas unificou o reino antes, debaixo do temor do Senhor e da palavra de Deus. Esse homem tão importante para a história de Israel nasceu de Ana. Era aquele filho que Ana nunca teria se não tivesse aberto a boca e pedido a Deus, aberto o coração e chorado diante do Senhor, que foram essas lágrimas que aliviaram seu coração. E quando Eli, que era o sumo sacerdote, passou por ela, disse: vai ser feito conforme você pediu ao Senhor. E ela, abençoada, volta para casa, e aí ela fica grávida de Eucana e dá um filho a ele. E em resposta ela pega esse filho e dá ao Senhor. Que maravilhosa história na nossa Bíblia. Mas o principal que eu queria que você observasse é que ela sentiu um alívio. É evidente que não é tudo que você vai pedir que vai ser feito. Eu me lembro do pastor Valmir Soares, que foi pastor da Igreja Presbiteriana de Olinda e meu professor do seminário. O pastor Valmir contou uma coisa bastante divertida. Ele disse que uma senhora pediu, falou: pastor, me ajuda numa coisa. Ele disse: o que foi? É que a minha filha fez um pedido para Deus que eu achei estranho. Falei: como assim? Disse que ela contou que a menina fez uma prova de geografia e aí à noite, quando foi orar, pediu pelo avô, pela avó, pelos tios, pelos primos. E aí a filhinha dele disse: Senhor, e que a capital da Itália seja Paris. É um pedido meio difícil de atender, né? Imagina aquele bando de parisiense falando francês no meio da Itália. É uma complicação. Mas alguns pedidos que você faz tem esse tom. Estamos pedindo. Jesus disse certa vez para os discípulos: não sabeis o que pedis. Quando eles pediram um lugar de glória do lado direito ou esquerdo, aquilo implicava em sofrimento. E Jesus disse: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. É isso que nós temos que ter ideia. Por isso que o Espírito Santo intercede. Imagina Deus trocar a capital só para ela não ter errado na prova, né? Então é uma coisa
absurda, e alguns absurdos a gente pede, mas não tem problema, continua pedindo. Peça. Ela era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos, e continuou pedindo, e o impossível aconteceu na vida dela. E ela deu o nome do filho dela, chamou ele. O verbo chamar é o verbo pedir, para o hebreu. Chamou, aquele que eu pedi a Deus, o que foi pedido. Chamou ele, está na passiva, chamou ele, aquele que eu pedi a Deus, aquele que foi pedido a Deus. Então, a palavra ele significa Deus. Então, Samuel vem como o pedido que ela fez a Deus. E é isso que você precisa ter em mente. Seu coração aprender a descansar no Senhor. Você vive a vida desestressado, sabendo que Deus cuidará de tudo. Tem gente que não é que ela seja acomodada, pelo contrário, são pessoas ativas que vivem normal, mas alguns já me disseram, pastor, eu já acostumei a descansar em Deus, eu já aprendi a fazer isso. Então, leva uma vida feliz e tranquila, porque sabe que o Senhor cuida de nós. Aquele que controla todo o universo te ama. Isso é maravilhoso. E Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo, mas vocês não foram destinados à morte, e sim à vida. Então, vejam só que grande amor que Deus nos amou. Não tema, pequeno rebanho, que Deus se agradou de dar-vos o seu reino. Quantas promessas maravilhosas a gente deixa de usufruir só porque não acredita que Deus vai ouvir as nossas orações, ou simplesmente não oramos. Ore e você ouvirá o Espírito Santo devolvendo à sua memória aquilo que te dá esperança, que o Senhor é dono de tudo, tem todo o controle e te ama. A ponto de Jesus morrer na cruz no seu lugar. Então, por isso, querido, descanse no Senhor, viva a vida com alegria, cultue ao Senhor com alegria. E da onde você vai tirar essa alegria? Das promessas, da própria oração. Então não negligencie a oração. Ore diante de Deus e peça sempre. Tá? É o que nós vamos fazer. Eu queria dar uns instantes aí para você orar. E durante esse período, ore pela nossa nação, pelo presidente, pela crise que vivemos no país hoje, o mundo vive hoje, por causa da pandemia. Peça a Deus a cura, porque é isso que eu estou pedindo a Deus, que se descubra a cura para o Covid-19, que aí ninguém mais vai morrer. Podemos até pegar a doença, mas seremos curados. Vamos pedir essas coisas e que Deus tenha misericórdia de nós. E não se esqueça de pedir pelo Daniel Rubio, irmão do Fernando, e não se esqueça de pedir pela Neuza, amiga da Ana Maria, que ela pediu que nós intercedêssemos pela família dela. Vamos orar ao Senhor. Ainda tem as pessoas enfermas, né? Lembre-se de orar por elas. E Deus de toda graça vai ouvir. E a paz que excede todo entendimento guarda o coração daquele que pede. Certo? Me deixa citar só um versículo que me veio à mente, que diz, o salmista pergunta no Salmo 116, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? E o próprio salmista responde, invocarei o nome do Senhor, beberei o cálice da salvação e cumprirei todos os meus votos. Então eu não posso dar nada a Deus, mas essas coisas são interessantes. Chamar ao Senhor quando eu precisar. Outra coisa, beber do cálice da salvação que Ele me oferece e também da libertação, seja como você vai entender isso, e também cumprir todos os seus compromissos que você fez com Deus. Isso agrada ao Senhor, certo? Então que Deus te abençoe. Eu vou dar alguns minutos de oração para você orar pelo país, pelos governantes e também orar pelas pessoas que eu acabei de citar, as pessoas que você conhece que estão necessitadas. E depois eu vou orar encerrando e impetrando a bênção. Oremos. Grandioso Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Quantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito por nós, pelo teu povo,
por aqueles que esperam no Senhor, mesmo em momento de grande tribulação, e podemos dizer até de certa forma de perseguição que alguns têm sofrido. Obrigado pela bênção que o Senhor tem dado. Abençoa os nossos missionários na Europa, na África, na Ásia, os nossos missionários na América do Norte e na América Latina. Abençoa, Senhor Deus, a todos que estão ouvindo. Abençoa a igreja brasileira, que ela busque a fidelidade à Tua palavra, que eles mesmos saibam descartar cada igreja de si, aqueles que são oportunistas, que estão só enganando o povo, e se apegar à Tua palavra e ao Senhor Jesus, que é o que realmente importa do cristianismo. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Abençoa a nossa nação. Derrama abundantemente, Senhor Deus, da Tua graça sobre o nosso país. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós cremos nisso e buscamos isso e pedimos que o Senhor mova cada coração nesse sentido. E te agradecemos porque todos os reveses que temos passado é para cumprir esse propósito. Então que ele se cumpra em nossa vida. Abençoa a Tua igreja, abençoa todos os que estão ouvindo, que a Tua bênção encha esse lar. E que oremos sempre, que o Teu Espírito nos mova sempre a orarmos, a pedirmos, porque grande é a recompensa. E o Senhor que nos vê em secreto, nos recompensará como prometeu Jesus. Então, nos ensina a que sejamos um povo de oração. É nosso pedido em nome do Senhor Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, as consolações, direção e comunhão do amado Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, agora e para todo sempre. Amém. Querido, Deus abençoe. Não se esqueça, quinta-feira temos um encontro para o estudo da Palavra de Deus, onde faremos um estudo bíblico. Estamos trabalhando o conhecimento do Senhor. Então, divulgue e venha participar conosco. Tá? Que é importante você conhecer a importância, os meios, como que a gente pode conhecer o Senhor. É para isso que estamos lá. Aqueles irmãos que querem, como parte do seu culto a Deus, entregar dízimo e oferta, podem fazer pelo banco, que o Jorge tem colocado aí as orientações para você fazer o depósito para o banco, ou se você preferir, a secretaria aqui também, no horário comercial, nos horários em que a Fátima está aqui conosco, você pode vir e depositar no gasofilácio pessoalmente, tá? Então, nosso desejo é que vocês tenham uma semana, um resto de semana bastante feliz, debaixo da graça de Deus. Leia a Bíblia e ore, tá? Isso é tão importante quanto essas medidas de prevenção que tem por aí. Tem essas medidas você pode tomar. Ler a Bíblia e pedir a Deus. Isso pode fazer uma diferença imensa, que nem você tem ideia das coisas que tem guardado. Como Ana jamais imaginou que teria Samuel nos seus braços, e quando ele desmamou, teve o prazer de vê-lo crescer no templo do Senhor. Que coisa extraordinária. Seja essa a sua lição. Leia lá Samuel, capítulo 1, primeiro livro de Samuel, tá? Deus te abençoe. Foi um prazer poder compartilhar desse momento tão importante da sua vida, que é o culto ao Senhor. Deus te abençoe.